Shalom, aqui novamente para dar continuidade sobre o tema que eu trouxe a introdução relacionada à questão da percepção, né? E aí eu quero dar continuidade e vou falar passo a passo a concepção e os órgãos sensoriais. Então eu comecei a trazer a introdução sobre a questão da audição, e aí eu vou dar continuidade sobre esse primeiro órgão sensorial, que é a questão da audição, que é interligado à questão da percepção, tanto físico como espiritual. E eu quero usar um exemplo, quero usar um texto que você pode pegar aí para dar base no que eu vou falar nessa primeira parte. São 5 órgãos. Cada órgão eu vou trazer uma reflexão para que você possa entender, compreender, guardar, tomar posse e receber a sua bênção. É dessa maneira que a gente tem que fazer para sobressair dentro deste mundo tenebroso que nós vivemos hoje no século 21. Tudo é por intermédio da fé. Não tem que vencer nada dentro do sentido natural que você não vai conseguir. Você que já provou o que é fé, você que já provou as coisas de Deus e pode até ter recuado, não vai adiantar. Era melhor você nem ter conhecido, porque a partir do momento que você já conhece, você não é ignorante relacionado à matéria que eu vou passar aqui nessa manhã, nessa reflexão. Já é a 394, já estou chegando quase a 400 reflexões. Não é fácil, mas Deus tem me dado palavras para falar, e por esse dia Deus tem me dado autoridade espiritual para exercer em cima de cada reflexão. Isso não vem de mim, vem de Deus. Eu nem esperei de hoje trazer este assunto. Estava aqui para ministrar sobre a revista da Escola de Treinamento Bíblico, mas como eu estou organizando ainda o pessoal, os irmãos que vão chegando, eu não posso ficar parado. Então estou substituindo nesse intervalo. Já são 11 horas e 46 minutos. Hoje, todo o percorrer do dia, vou estar falando sobre essas reflexões. Nos domingos, sobre o seguinte, quando não tiver aí no povo organizado, eu estou encaixando dentro da Escola de Treinamento Bíblico alguns temas que Deus vai me dar particular. E um dos temas particular é esse, que é a questão da percepção. E eu quero que você entenda isso para que você possa sair dentro de algumas situações que você está vivendo, que ainda você não teve essa percepção de mensagem que eu estou trazendo para você nessa manhã. Então abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, lá no versículo 47, você deixa aberto aí. Pegou? Pega a sua Bíblia, que já está empoeirada há muito tempo e você não lê mais, já tem não sei quanto tempo que você não abre as escrituras, e aí fica difícil para você receber vitória. Então aqui está a pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Naquilo que eu faço, eu sou PhD. Naquilo que eu faço, eu sou doutor, dentro de um sentido espiritual. Então nessa manhã estou te exortando você pegar a sua Bíblia lá, que está empoeirada, na cabeceira da cama, na estante, lá onde você deixa aberto no Salmo 91, no Salmo 23, achando que vai acontecer um milagre, porque não vai acontecer milagre, só você abrindo a Bíblia e deixando ela exposto em algum versículo-chave. Isso não vai adiantar nada. Para acontecer um milagre, você precisa pegar aquilo que está escrito e colocar em prática. É isso que eu estou forçando você a fazer nessa manhã, para que você possa sair dentro deste campo de fracasso. Abriu a sua Bíblia aí? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Deixa aberto aí, para que você possa entender o que Deus quer falar com você por intermédio da palavra dele, usando aqui o servo dele. Então eu falei, qual é o conceito de percepção? Isso é uma pergunta. Qual é o conceito de percepção? Você viu lá na introdução que eu falei, mas vou repetir de novo
porque a nossa mente é falha. Ela tem que ser repetida várias vezes, o mesmo assunto até você pegar. Qual o conceito de percepção? O que é percepção? A percepção é a habilidade para captar. Em primeiro lugar, é a habilidade para captar. Segundo, processar e entender a informação que nosso sentido recebe. E o processo conjectivo que permite interpretar o ambiente com os estímulos que recebemos através dos órgãos sensoriais. Isso é um assunto que eu estou trazendo para você, para que você possa sair dentro dessa situação. Eu não sei, de repente você está passando por alguma situação que você já tem feito de tudo e não tem saído, mas Deus é tão bom e está me usando nesta manhã para trazer esse assunto, para te tocar, para te alertar, para te tirar dentro desse campo neutro que você se encontra. Entendeu? O negócio é a ação, tem que agir, porque se você não agir, você não sai dessa situação de maneira nenhuma. Então, eu vou falar sobre o primeiro órgão sensorial, que é a audição. Eu trouxe uma introdução, agora eu vou trazer o primeiro ponto sobre isso. São cinco órgãos sensoriais que está em união com a palavra percepção. Em outras palavras, para aqueles que são mais espirituais, é discernir. Sabemos que essa palavra percepção, ela pode ser entendida dentro de um gênero humano, humanamente falando. Todo ser humano ter percepção dentro de um campo físico e dentro de um campo espiritual. O discernimento é a mesma coisa. O discernimento dentro do campo físico, dentro do campo espiritual. Só que o que acontece é que todo ser humano, ele tem uma percepção já nata que Deus deu a ele. Dentro do seu próprio espírito ele tem uma percepção de usar os órgãos sensoriais e entender o que está à sua volta. O discernimento é a mesma coisa. O homem, dentro do seu espírito, Deus já deixou dele saber discernir as coisas humanamente falando ao seu redor. Agora, só que para você entender as coisas espirituais, a percepção espiritual, você precisa ser espiritual. Para você entender discernimento espiritual, você tem que ser espiritual. O homem tem que ser espiritual. Ou seja, o homem precisa ter o Espírito de Deus para poder você ter uma visão de percepção espiritual, para você ter uma visão de discernimento espiritual. Senão, meu filho, você só vai ficar só dentro do campo humano. E sabemos que existem essas duas dimensões: o campo espiritual, que é o mundo espiritual, e o mundo físico, onde nós pisamos e vemos com nossos olhos naturais. Então é importante você saber dominar tanto o campo físico como o espiritual, porque se você dominar só o campo físico, você está perdido, porque a vida do ser humano não para, né? Ela não é só a questão física, ela tem a questão espiritual. Por isso que você vê o homem buscando tantas experiências dentro de um campo espiritual, que não é uma espiritualidade sadia, que é uma espiritualidade voltada à questão maligna, né? A questão da personalidade caída. Mas quando você está buscando experiência espiritual dentro de um sentido divino, que é na pessoa de Deus, que é por intermédio do Espírito Santo de Deus, aí, meu filho, você está no caminho correto. O problema do ser humano hoje é que muitos querem experiência extraordinária, mas dentro de um campo errado, dentro de uma dimensão errada, dentro de uma religião errada, dentro de uma religião que já se denomina pagão, que já está apagada, que já é caída, dentro de um segmento humano caído, dentro de uma espiritualidade do homem caído. E aí é onde mora o perigo. Por isso que nesta manhã, usado pelo Espírito Santo de Deus,
tendo essa ousadia que Deus me deu, eu estou te chamando a atenção para que você saia desses mundos estranhos que muitas vezes você pode estar, que você tem uma percepção, só que está usando no lugar errado. Você tem um discernimento, mas está usando no lugar errado. Aonde você tem que usar a sua percepção e o seu discernimento tem que ser dentro de um campo de Deus, dentro daquilo que Deus quer que todo ser humano exerça, que é a questão de estar conectado com Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele, caminhando para a nova Canaã, caminhando para a sua salvação, o seu nome estando escrito no livro da vida. Então você vê que não é fácil falar sobre esses assuntos. Já entrei de novo, mais uma reflexão, já tem 10 minutos e não vai dar ainda para falar tudo, né? Mas vamos ver se dá para falar sobre esse primeiro ponto que eu quero te falar. Por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. O que está escrito lá? Lá está escrito sobre a história do cego Bartimeu, sobre o cego Bartimeu. Aí você vai entender a conexão que eu quero falar para você por intermédio do primeiro órgão, que é o órgão sensorial, audição, ouvir. Por isso que eu te citei anteriormente lá na introdução, que Deus chamando a atenção, Jesus chamando a atenção das igrejas da Ásia, as igrejas lá em Apocalipse, as 7 igrejas que está lá no Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que Deus quer falar conosco nesses dias atuais, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus servos, por intermédio da sua noiva, por intermédio do Espírito Santo de Deus. É isso, Deus está chamando a atenção da humanidade todos os dias para o arrependimento, para a salvação da sua alma, para o seu nome estar escrito no livro da vida, porque aqui na terra a coisa vai ficar feia. Aqui na terra a coisa vai ficar feia. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 12, pega aí, nota aí, depois você vai lá e lê. O que vai acontecer com a terra? Qual é a maior barbaridade que vai acontecer aqui na terra? As consequências que a terra vai enfrentar. Então você tem que aprender a ouvir o que o Espírito diz ao ser humano de uma maneira geral. Deus, ele como eu falei na introdução anterior, lá no início, que Deus permitiu que a pandemia viesse aí, para o povo começar a ter ouvido espiritual. Ali é um sentido de voz, ali é um sentido de palavra, Deus está falando, mas as pessoas muitas vezes não querem dar ouvido. Agora nós estamos vivendo um momento difícil também, esse momento político que está aí pegando fogo. O negócio está tudo de cabeça para baixo. Deus permitiu também para que a gente possa saber o que Deus quer falar conosco por intermédio dessas coisas. E aí muitos não estão pegando os acontecimentos e fazendo o inverso. No lugar de estar chegando a Deus, está se distanciando, está se corrompendo, estão caindo, estão largando Jesus, estão largando a fé. Ei, preste atenção, cuidado. Todos os acontecimentos de agora em diante é uma voz de Deus, é Deus falando para a humanidade o que a humanidade precisa fazer: arrepender dos seus pecados, arrepender das suas mazelas, arrepender de tudo aquilo de ruim que vocês estão fazendo, porque o dia já está próximo, o final está chegando, e Deus está dando oportunidade a todo ser humano para quando chegar naquele grandioso dia, dizer: mas Senhor, ele disse: não, eu usei todos os meios para falar com vocês. Vocês é quem não quiserem dar ouvido. Então preste atenção que eu quero falar nesta manhã, nessa reflexão aqui. Preste atenção, que muitas vezes as pessoas podem perder a sua salvação pregando o Evangelho, trabalhando dentro do ministério, fazendo missão, correndo para cima e para baixo, e ainda perder a sua salvação. E muitos serão salvos por intermédio daquela mensagem daquele pastor, daquele missionário, daquele diácono, daquele presbítero, enfim, e ele mesmo perder a sua própria salvação. Isso pode acontecer.
Isso que eu estou te falando, você não vai encontrar em todo lugar. Tu vai encontrar aqui nesse canal, Obra Missionária Construindo Shalom. É uma palavra dura, mas é uma palavra que vai edificar a sua vida. Preste atenção, mais uma vez. Você que faz missão, você que prega o Evangelho, você que está falando de Jesus, está falando de salvação, para as pessoas aceitar a Cristo, tem que ter cuidado para que você não perca a sua coroa, não perca a sua salvação, não deixe ser contaminado. Tem muitas pessoas antigonas aí que estão se perdendo, estão decaindo, estão caindo, estão deixando que o espírito de Lucifer, o espírito maligno, o espírito dos anjos caídos, os espíritos dos demônios, tome a direção da sua vida. Aí fica muito difícil. Por isso que você tem que ter ouvido espiritual, para ouvir o que o Espírito de Deus tem nos falado nos últimos dias. Aleluia, louvado seja Deus. Então, voltando aqui para o texto de Marcos, você vê que aquele cego, ele não era mudo, ou seja, não era surdo para não ouvir o que estava acontecendo. Isso dentro de uma surdez nem física e nem espiritual, porque a profundidade que o cego Bartimeu se expressou era pessoas que tinham uma percepção espiritual do que estava acontecendo naquele momento que Jesus estava passando ali. Você deve ter a mesma coisa, a percepção de saber quando Deus está falando, a orientação de Deus, alerta de Deus sobre as nossas vidas. Aí fala aqui, Marcos capítulo 10, versículo 47. Olha o que é que fala lá. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que o Bartimeu fez? Quando ouviu, olha a importância, quando ouviu que era Jesus, começou a gritar. E nesta manhã, já pode dizer que já é meu dia, já é tarde, eu quero te fazer uma pergunta: o que tu tem ouvido nesses últimos dias? O que você tem ouvido? O que você tem ouvido com seus ouvidos, tanto físico como espiritual, com esse órgão que Deus te deu, que é a audição? O que você tem dado ouvido para ouvir? O que você tem ouvido para que a sua vida mude? Porque aqui o cego Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, ele não ficou quieto, ele começou a se expressar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a importância de você saber ouvir, ter ouvido espiritual. Quando ele ouviu que era Jesus, meu irmão, não ficou da mesma maneira, ele começou a se expressar, ele começou a agir, ter o entendimento do que estava acontecendo ao seu redor. A mesma forma eu te falo nessa manhã, dentro de 18 minutos já, que não vai dar para terminar por aqui, eu vou dar outra paradinha para poder voltar no assunto de novo, para que você possa entender o que é que Deus quer falar com você hoje, domingo. Por isso é que eu estou batendo na tecla sobre audição. Ouça o que o Espírito de Deus quer falar com você nesta manhã. Eu vou tomar uma aguinha ali, um cafezinho, e volte de novo o assunto. Shalom.